estão deixando a gente sonhar, mano. Tem que utilizar BMS? É obrigatório? O que acontece se eu não usar? Se pecar, seu controlador de carga, sua fonte vai embora. A gente sabe que tem muito chinês trabalhador, chinês gente boa, mas... Olá pessoal, tudo bom? Estou eu mais uma vez aqui no canal para falar sobre esse assunto, né? São as novas baterias de lítio da Life PO4. Eu quero trazer alguns esclarecimentos aqui para aquelas pessoas que estão querendo comprar essas baterias, né? Muitas das pessoas aí que estão acessando o nosso canal, que estão interessadas em fazer aquisição de baterias de lítio, elas estão querendo saber, elas têm muitas dúvidas. Quais são esse tipo de dúvidas? Tem que utilizar BMS? É obrigatório? O que acontece se eu não usar? Beleza? Nós estamos aqui hoje para esclarecer essas dúvidas. Nesta primeira aula, nós vamos passar um conhecimento para as pessoas de como funcionam as baterias de lítio e as suas particularidades, certo? Porque senão a gente não tem propriedade no assunto, tá ok? A gente tem que ter propriedade no que a gente está falando, tá ok? Vamos lá. Eu quero começar aqui passando nessa aula um entendimento sobre as baterias de lítio. Vou começar usando o exemplo prático da bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica que utiliza bateria de lítio e carro elétrico, que também utiliza bateria de lítio. Assim como notebook, né, e celular. O que acontece? Vou falar, o BMS é nada mais, nada menos do que um controlador de carga mais sofisticado. Por quê? Porque ele tem proteção também de temperatura, alta temperatura, né? Alta temperatura do equipamento. O controlador de carga comum, ele não faz isso, ele não verifica a temperatura da bateria, né? Um BMS, que é um controlador de carga mais sofisticado, ele já faz esse tipo de controle. Ele verifica a temperatura da célula, se está muito elevada, e protege a célula. Ele corta a corrente para que a célula não aqueça mais, né? Ele observa se uma das células, aqui a gente tem uma bateria de 12 volts de lítio, composta por 4 células, 1, 2, 3, 4. Se uma dessas células aqui apresentarem uma elevada temperatura ou baixarem a tensão demais, ele vai protege o restante das células, entrando em proteção. É uma coisa que o controlador de carga convencional não faz isso, mesmo os de 3 estágios mais robustos, tá ok? O que acontece? A bateria de lítio, ela tem uma particularidade que é o seguinte, ó. Essa aqui é uma bateria de lítio, né? Aqui é uma bateria comum de chumbo ácido, que também é composta de várias células, né? Só que células de chumbo ácido, né? O que acontece aqui? Isso aqui são os ultracapacitores, né? Ultracapacitores, eles têm a capacidade de descarregar e carregar bem superior às baterias de chumbo ácido, assim como as baterias de lítio também. Elas conseguem liberar a carga mais rápido, né, que as baterias de chumbo ácido, e conseguem também ser carregadas mais rápido. O que acontece? Por que eu falei do exemplo prático de bicicleta elétrica e carro elétrico? A bateria de lítio, a gente vai fazer o exemplo aqui, estamos com a fonte regulável, para fazer o carregamento da bateria de lítio, para vocês verem a diferença, e a bateria de chumbo ácido, tá ok? O que acontece? A bateria de lítio, elas permitem uma maior descarga do que as baterias de chumbo ácido. Pode chegar até, né, no caso, 80% de descarga nelas aí, que elas não vão perder tanto seu ciclo de vida, né? Assim como acontece com as de chumbo ácido. Se você descarregar até 80% da bateria, essa bateria não vai durar aí 1 ano, né? O que acontece? Uma bateria dessa de chumbo ácido, você pode baixar. Você pode baixar bastante a voltagem dela, tipo em descarga, apesar de não ser recomendado. A bateria estacionária. Você pode levar uma bateria dessa aqui a 0.
Depois, se você quiser recarregar, você vai colocar aqui o seu carregador ou fonte regular e ela vai começar a carregar gradativamente. Essa bateria aqui já está carregada, então ela começa a puxar pouca carga. Mesmo que ela tivesse descarregada, ela puxaria no máximo aí 1 ampere de carga, de corrente, né? Só que é uma bateria aqui de 7 amperes, beleza? Porém, se uma bateria dessa, que está descarregada, você iniciar o carregamento dessa bateria aqui, estamos utilizando o cenário sem BMS, tá? Você iniciar o carregamento de uma bateria dessa aqui de lítio, sem uma resistência entre a bateria e a fonte e o carregador, ela vai puxar o máximo de corrente possível que essa fonte pode liberar. Ou o carregador. Carregadores convencionais, por que eu estou falando do exemplo da bicicleta? Os carregadores convencionais, eles não permitem uma liberação de corrente tão alta. Por exemplo, essa fonte aqui ela permite 10 amperes de descarga. Um controlador, um carregador convencional, normalmente ele não permite muita corrente de descarga. Normalmente ele vai carregar aí com 10 amperes, depende, varia, né? Essa fonte aqui ela libera até 10 amperes, certo? De corrente, para carregar a bateria. Por exemplo, eu tenho uma fonte aí de 70 amperes, libera até 70 amperes de corrente. Se eu estou usando aqui disjuntores de proteção, que é altamente recomendável, que estão desarmados. Por exemplo, vocês estão vendo que essa fonte está carregando aqui, essa bateria aqui, apesar dela estar carregada, está puxando aqui o quê? Deixa eu ver, 0,14 miliamperes. Se ela tivesse descarregada igual essa daqui tá, essa bateria ia puxar no máximo 1 ampere dessa fonte. Já a bateria de lítio não. Se eu colocar esse controlador de carga aqui, a gente está com um alicate amperímetro para fazer o teste de corrente e mostrar para vocês aqui o que acontece quando você não utiliza um BMS e quando você usa. Vou mudar aqui para corrente contínua. Isso aqui é um alicate amperímetro de corrente contínua. O que acontece aqui? Vamos deixar aqui já. Por exemplo, aqui. Vamos conectar aqui. Negativo, vai aqui no negativo da bateria de lítio. Eles estão descarregados, certo? Só um momentinho que eu vou pausar o vídeo aqui. Voltei aqui. Continuando. Eu vou colocar terminal negativo da fonte regular nessa bateria de lítio. Beleza? E vou usar a lâmpada série entre a fonte carregadora regular e a bateria de lítio para vocês entenderem na prática o que acontece. Essa lâmpada série aqui, isso aqui é uma lâmpada de 24 volts que eu estou usando, incandescente. Uma resistência. Essa lâmpada vai funcionar o quê? Como uma resistência entre o carregador, no caso se fosse uma bateria aqui de bicicleta elétrica, seria uma resistência entre o carregador, né, da bicicleta elétrica ou do carro elétrico e a bateria do carro ou da bicicleta. Vamos lá. Tá aqui. Certo? Aqui a lâmpada ainda não acendeu. Não tem corrente nenhuma aqui ainda, né? Ainda não tem corrente nenhuma. Observe o que vai acontecer aqui na tela, certo? Ó, eu vou ligar o disjuntor. Vocês vão ver que a lâmpada vai acender. Eu liguei o negativo, agora eu vou ligar o outro disjuntor aqui. Positivo. A lâmpada vai acender. Acendeu fraquinha. A lâmpada acendeu fraquinha. Pode ver que está consumindo aqui. Deixa eu ver. De cabeça para baixo. Está consumindo aqui 1 ampere. Tá vendo? 1 ampere aí no vídeo. Ok? 1 ampere. É porque está com um contato aqui. Ó. Chega a 1 ampere.
quase 1 ampere, 0,9 miliampere. Por quê? Porque eu tenho uma lâmpada série ligada aqui. Isso aqui está fazendo o papel de uma resistência, né? Está fazendo o papel da resistência. Por quê? A bateria de lítio, quando você liga ela aqui no carregador, ela vai consumir igual a máxima corrente que essa fonte pode liberar, se eu tirar essa lâmpada séria. Uma bateria de chumbo não faz isso. É um cuidado que você tem que ter. Essa bateria, você, apesar de ela ter uma capacidade de descarga maior sem danificá-la, você não pode baixar a tensão dela a zero. Assim como você pode fazer uma de chumbo de ácido tranquilamente, mesmo que ela vai estragar ao longo do tempo. Por quê? Quando você ligar ela, essa bateria, na fonte ou no carregador convencional que você tiver de carro, de elétrico ou de bicicleta elétrica, o carregador ele vai entender como se fosse um curto, porque ela vai pedir uma corrente muito alta. Por quê? Porque ela tem uma resistência mais baixa, bem mais baixa, assim como esse capacitor tem uma resistência bem mais baixa do que a bateria de chumbo ácido. Então a lei da física, quanto menor a resistência, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Beleza? Por isso que tem muita gente que fica pegando chuveiro de 110 e coloca a resistência do chuveiro de 220 para diminuir a corrente e diminuir o consumo de energia elétrica. Vocês entenderam? Então aqui está consumindo. Isso aqui eu estou no cenário sem BMS. O que acontece? Aqui está dando quase 1 ampere, né? Quase 1 ampere, por causa da lâmpada série. Beleza? Por causa da lâmpada série está dando aqui quase 1 ampere. Tem um brilho aqui atrapalhando um pouco a câmera. 99 miliampere, quase 1 ampere. Né? Então o que acontece? Se eu tirar essa lâmpada aqui, ela está fazendo a função do BMS. Ela está fazendo a função do BMS. Ou seja, então eu vou retardar o carregamento? Não, isso é para proteger o carregador dessa bateria. O carregador da sua bateria de bicicleta elétrica, o carregador do seu carro elétrico. Você entendeu? E o controlador de carga, caso você esteja utilizando essa bateria na energia solar. Você entendeu? O que acontece? Essa fonte aqui ela tem proteção. Ela tem proteção. Né? Muitas vezes o controlador de bicicleta elétrica que eu já vi, eu já peguei um cliente aqui, a gente teve que salvá-lo porque ele baixou tanto a tensão da bateria da bicicleta elétrica dele, de lítio, que o próprio carregador, quando ele botava na tomada, não carregava mais a bateria. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que colocar essa bateria, jogar a bateria desse cliente direto no painel solar, sem controlador de carga no meio. Senão o controlador poderia entender como um curto e não carregar. Você entendeu? Então agora eu vou tirar esse disjuntor aqui da lâmpada séria para você ver o que acontece. O que essa bateria faz que a de chumbo ácido não faz. Deixa eu desligar o disjuntor. Cortei a corrente aqui. Pronto. Agora eu vou tirar a lâmpada séria daqui. Vou tirar a lâmpada séria. Vamos afrouxar aqui. Polo positivo aqui, agora direto na bateria, sem a resistência, isso aqui funciona como um resistor. Vamos lá, a gente vai explicar aqui o que você precisa saber se você for utilizar a bateria com BMS e o que você precisa saber se você for utilizar a bateria sem BMS, como é o nosso caso. Aqui, ó. Aqui tá zerado. Ó, eu vou ligar um dos disjuntores. Ou então por aqui você pode ver a corrente também. Aqui você pode ver, ó, aqui você pode ver a corrente que vai estar saindo. Não precisa nem eu ligar tá usando o alicate amperímetro, mas é bom para ficar mais claro, né?
Ó, eu liguei um disjuntor. Liguei um. Agora, eu vou ligar o outro. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver se aqui fica melhor, pessoal. Eu vou ligar o outro disjuntor agora. Olha, observa a corrente. Quanto está puxando aqui? Deixa eu ver. 10 amperes. Ou seja, a bateria está puxando a corrente máxima da fonte. Tá vendo aí? O BMS impede que isso aconteça. Você entendeu? É porque essa fonte está preparada. Se fosse um carregador comum, um controlador de carga, ele podia não aceitar isso. Ele podia simplesmente não carregar ou via queimar. Você entendeu aí a diferença? Quando você carrega a bateria com BMS e sem BMS, complementando esse assunto, eu vou tirar aqui o alicate amperímetro, porque a gente já tem essa informação aqui na fonte, então fica redundante, né? O que acontece? Está consumindo aí 10 amperes. Está puxando a corrente máxima que a fonte pode liberar. Por exemplo, aqui eu estou utilizando 100 BMS. A gente sabe que um BMS robusto, de qualidade, para baterias dessas aqui, de 30 amperes, ele está custando em torno de R$300. Isso no AliExpress, né? Aqui no Brasil não, no AliExpress. Beleza? Então, se você está com a bateria, está querendo usar, mas ainda não chegou o BMS. Aqui são 4 células novas, todas elas com a mesma idade. Eu balanceei cada uma dessas 4 células antes de ligá-las em série. Então, se eu colocar essas baterias aqui lá na energia solar, carrega por igual. Se chega a corrente de 10 amperes, o controlador é inteligente. Ele já divide 2,5 amperes para cada um. Tá ok? Então, eu posso utilizar aqui 100 BMS. Agora, se você tivesse com 4 células aqui, células tipo, uma já tem 2 anos de uso, outra já tem 1 ano de uso, ou seja, tem uma que já está mais cansada do que a outra, então dá aquele desequilíbrio. Aí é bom você ter um BMS. No melhor cenário, o BMS é ok, é a melhor solução é usar BMS. Não recomendo utilizar sem BMS. Agora, se você quiser usar sem BMS, você tem que saber dessas coisas. Certo? Se você baixar muito a tensão dessa bateria, que o BMS impede, você vai ter o cuidado de quando você for colocar essas baterias aqui para carga novamente, você vai ter que colocar uma resistência no meio, se o seu controlador não suportar. Se você não colocar resistência, pode queimar o seu controlador. Você entendeu? Isso acontece, isso é uma particularidade das baterias de lítio, dos ultracapacitores. Por quê? Porque elas têm uma resistência bem mais baixa do que essa bateria aqui de chumbo ácido. Tanto que se eu jogar essa bateria aqui a zero, colocar na corrente, isso nunca vai acontecer. Porque ela tem uma resistência maior. Como a gente falou, resistência maior, corrente mais baixa. Entendeu? Então, a gente está vendo muito vídeo aí, as pessoas falam que tem que usar BMS, mas não explica para as pessoas por quê. Eu estou aqui com esse vídeo aqui prático, para poder mostrar para as pessoas por que você tem que utilizar o ideal, não é obrigatório, o ideal é você utilizar um BMS, entendeu? Entre a fonte que fornece energia, ou o painel solar, o controlador de carga, ou a fonte regular, e a bateria, tá ok? Você não usar o BMS e deixar a tensão dessa bateria cair muito, você pode não conseguir carregar sua bateria, ou queimar o seu controlador, porque ela vai pedir a corrente máxima que ele permite. Isso é bateria de lítio. Então, por isso que é altamente recomendável você utilizar o BMS. Você já entenderam, que esse tipo de bateria aqui, se deixar descarregar demais, não pode se pecar. Seu controlador de carga, sua fonte vai embora. Se não tiver proteção, entendeu? Porque quem refresca barriga de pato, ela voa. Entendeu? Então creio que consegui ajudar muita gente aí com a explicação de hoje.
E esse é o motivo qual, pelo que é altamente recomendável você utilizar um BMS na energia solar. Tá ok? Independente de seja energia solar, quando você estiver utilizando baterias de lítio. E vamos tomar cuidado aí, os outros colegas do nosso canal aí, colega lá do canal Sol e Silício, gente fina, um grande abraço para você, meu amigo. Tá seguindo a gente aqui também. Já falou, né? Fez alguns vídeos falando também sobre tomar cuidado, porque tem muita bateria de lítio lá no site do AliExpress sendo vendida falsa, entendeu? Não é qualquer vendedor que você pode comprar, entendeu? Tem que vigiar muito, ainda mais se tratando de produto da China, né? A gente sabe que tem muito chinês trabalhador, chinês gente boa, mas o Emotion sabe, entendeu? Se a gente não vigiar, vai ficar a vida toda aí, comendo o quê? Pastel de flango com catupiry. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos aí, até a próxima.